Isaías 35, louvo a Deus por todos que se fazem presentes, louvar a Deus pela vida do Jalisson. Deus te abençoe, meu querido, tá? Alegria ter você com a gente, cultuando a Deus juntamente conosco nessa noite. Isaías 35, vamos ler o capítulo todo, são apenas 10 versículos, se não me engano. Versículos assim de muito animadores e inspiradores para esses dias difíceis, né, que nós temos vivenciado. Não sei se vocês todos observaram uma situação que aconteceu em Novo Hamburgo hoje, uma tragédia, né, uma pessoa logicamente impelida pelo maligno, mas talvez, né, fruto de alguma doença mental, da pressão desse mundo, né? A pessoa acabou matando 3, tem outras 2 graves no hospital, feriu mais 9, né? Uma discussão familiar ocasionou toda essa desgraça, né? Uma coisa horrível que aconteceu lá em Novo Hamburgo, uma tragédia, e esse atirador acabou tirando a própria vida no final. Muito triste, triste mesmo. Mas estamos nós aqui para recebermos uma dose de ânimo, de esperança. Já recebemos na palavra inicial que testifica essa palavra aqui, né? Como Deus testifica a sua obra. O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Tem algumas versões que está tulipa, né? Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas ou cansadas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração ou desalentados: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele, mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Louvado seja Deus. Esta palavra por meio do profeta Isaías, ela é uma palavra que fala de 2 realidades. Aqui Isaías estava trazendo uma profecia ao povo de Deus, ao povo de Israel, cativo e distante, né, da sua Jerusalém amada, do seu território. Deus então alimentando o coração dos cativos, de que no momento certo o Senhor iria agir, eles seriam trazidos novamente a Jerusalém, experimentariam o cuidado do Senhor, mas também essa profecia ela tem uma visão futura. Aqui também ela fala da Sião futura, da Jerusalém futura, ou seja, da nova Jerusalém, aquela que nós estamos aguardando, aquela que está ataviada, enfeitada como uma noiva, e que descerá. Deus diz que ela descerá, e nós seremos introduzidos nela para sempre, corpos glorificados, né? Uma vida toda junto com o Senhor, o nosso Deus, o Deus triuno, os seus anjos e todos os salvos. Então ela tem uma perspectiva aqui, de restauração, de cuidado presente, mas também de um cuidado futuro.
que é mais ou menos não, é como nós vivemos. O crente em Jesus, ele vive sempre nessas duas perspectivas. Ele entende e sabe que não pode se descuidar do presente, ele tem que entender que a vida exige alguns cuidados, exige de nós alguns preparativos, exige que nós continuemos a caminhar, estudando, se preparando, vivendo em família, cuidando da saúde, enfim, temos cuidados momentâneos para essa vida. E não é porque nós fomos alcançados por Jesus que nós vamos deixar de nos preocupar com isso. É uma ideia louca. Tem pessoas que elas são encontradas por Jesus, descem as águas do batismo e acham que agora a vida aqui acabou, que ela não tem que tomar mais cuidado com nada, é só esperar Jesus voltar. E esse é um pensamento que o apóstolo Paulo rebateu já na igreja primitiva. Tinha uns irmãos lá folgados, que se convertiam, eram alcançados por Jesus, eram batizados, e abandonavam o trabalho, paravam de trabalhar, e começavam a ir almoçar e jantar na casa dos outros irmãos. Que lindo, né? Aí Paulo diz assim, aquele que não trabalha, que não coma também. Que negócio é esse? Vocês estão achando o quê? Vocês estão totalmente errados. A vida não parou aqui, nós precisamos continuar. Continue trabalhando, continue fazendo aquilo, tomando os cuidados diários. Eu não mandei vocês pararem de fazer isso. Porém, todavia, contudo, o crente também vive na perspectiva futura. Ele sabe que é um cidadão do céu. Então ele tem que tomar o cuidado de não empreender todo o esforço aqui, achando que esse mundo e as coisas desse mundo são a recompensa da sua vida. Mas também ele não pode descuidar do presente momento. Então a gente anda assim, obedecendo a Jesus, vivendo aqui enquanto Ele nos permitir, construindo aqui as nossas bases, vivendo, trabalhando, estudando, se preparando, enfim, tocando o nosso barquinho, mas sempre com a perspectiva e a ciência de que o nosso fim não é aqui. Esse mundo não é um fim em si mesmo. Nós temos uma Sião eterna, uma Jerusalém eterna, que nos aguarda. E é interessante aqui que no verso 4, o que me chama a atenção, é que o profeta traz do Senhor a seguinte mensagem: digam aos desanimados de coração. Diga aos desanimados ou desalentados de coração. E nós temos vivido um tempo de muita gente desanimada. A palavra alma no latim significa ânima, no latim é ânima, traduzindo para o português é alma. Então desanimar ou desanimado seria o mesmo que alguém desalmado, alguém que perdeu a sua alma, que perdeu a sua inspiração, que perdeu a razão de viver. E nós temos muita gente, irmãos, com a sua ânima ou com a sua alma despedaçada. Pessoas que estão entregues, desanimadas e não tem idade. Tem adolescente desanimado. Se você chamar para uma conversa tete a tete, olho no olho, escuta aqui. O que você está pensando da vida? Quais são os seus planos? O que você está pensando para a sua carreira futura? O que você está pensando para a sua vida? Você sabe qual que é a resposta de muitos deles? Não sei. E nem estou pensando nisso. Eu acho interessante que quando eu tinha... faz tempo, mas eu ainda lembro, quando eu tinha uns 14, 15, 16 anos, eu já comecei a pensar na possibilidade de ter uma família, em casamento. Não que eu queria casar naquele momento, mas eu começava a pensar como seria casar, ter a minha família. Começou a nascer dentro de mim um sentimento de ter uma família um dia. Abriu esse leque, essa porta que até então eu não tinha pensado. Eu vivia dentro de uma família, mas eu não me imaginava iniciando a minha família. E isso começou dentro de mim, aí, lógico, eu vou ter que trabalhar, logicamente, não tem como ter uma família sem trabalhar. Então, o que eu vou fazer? O que eu quero para a minha vida? E aí comecei a correr atrás, fazer aquilo que eu tinha que fazer, que você teve que fazer. Fazer um curso ali, concurso acolá, e vai daqui, e começa a trabalhar, enfim. Você vai criando todo um cenário. E hoje, assim, é até assustador. O índice de jovens que não pensam, que não planejam.
que não sonham, estão desanimados. E aí você vai ter gente mais madura, sim. Então nós vivemos um tempo de muito desânimo nas pessoas, né? Um mal que atinge muitas pessoas. Desânimo nada mais é também do que apatia, ó. Falta de prazer nas coisas comuns da vida. Eu peguei uma frase aqui, o autor anônimo, não descobri de quem é, mas ele diz assim que o desânimo é o cansaço da alma. Que coisa triste, irmãos. O desânimo é o cansaço da alma, é o interior cansado. Nós não podemos permitir que a nossa alma fique cansada, desanimada, desalentada, sem esperança. O desanimado é uma pessoa fragilizada, e as causas do desânimo são muitas, ó. Problemas insolúveis, ou seja, problemas que aparentemente não têm solução. Porque nós sabemos que quando nós conhecemos a Cristo e Ele passa a morar dentro de nós, nós sabemos que para Jesus não tem problema que não tenha solução. Todos os problemas são solúveis, solucionáveis para Deus, porque para Ele não há nada impossível. Às vezes o desfecho, o resultado, não é o que eu gostaria, mas é aquele que Deus permitiu. Então para Deus tudo é solucionável, mas pode ser algum problema que para a pessoa seja, né, insolúvel, um diagnóstico de enfermidade, né? O Mário até falava ali no começo, né, que quando a nossa saúde ela é tocada, nós ficamos muito frágeis. Isso abala muito, o ser humano não sabe lidar muito bem, né, com essa questão, isso é natural. Pode ser também um problema de desestrutura familiar, uma família desestruturada, vai gerando esse desânimo na alma, né, e outros golpes que a vida dá, mas que, como o presbítero Everton disse, nós precisamos confiar no Senhor, porque, irmãos, surpresas acontecem a todo momento. Às vezes parece que está tudo tão sólido, você balança assim, ó, aquilo não mexe nada, está tudo tão firme. Mas assim como um temporal, que está aquele dia de sol bonito, céu azul, tem dia que é assim, o céu está azul, não tem uma nuvem no horizonte. De repente, as horas vão passando, vem uma nuvem, vem outra, fecha aquele tempo. Hoje eu conversava com uma pessoa antiga da cidade, e ele relatou para mim quando teve aquele temporal em Borrasópolis, ele estava aqui nessa praça de cima, aqui, ó. Isso foi nos anos 90, muitos anos. E daqui da praça, olhava ali para, acho que se eu não me engano, Borrasópolis é para cá, né? Se eu não estiver enganado é para cá. Olhava aquele barradão lá, mas aquele trovão roncava assim, parece que dava para ouvir, é como se desse para ouvir as árvores quebrando ao meio. Diz que foi uma coisa de terror. Tem um amigo meu que trabalhou comigo no banco há muitos anos, ele saiu do banco, ele tinha um Fiat 147, primeiro carrinho dele, agora já é o Fiat 150, né? Ele já evoluiu mais um pouquinho, acharam mais 3 defeitos nele. Era 147 naquela época. Aí, diz que ele parou, o carona saiu do lado assim, abriu a porta, diz que quando foi fechar, o vento bateu, a porta do Fiatinho dobrou, coitado, né? Aí ele voltou segurando a porta. Quando ele chegou na casa dele, ele morava numa casa de soalho alto, né, aquelas casas, né, com o soalhão alto assim em cima daqueles tijolinhos. A casa dos pais dele, saiu lá de cima, o vento arrancou e levou uns 4, 5 metros para trás, caiu de cima. Então foi algo horroroso. Então a vida é muito semelhante a esse tipo de situação de tormenta. Às vezes está tudo programado, tudo bonito, tudo caminhando bem, mas pode ser que algum vento, né, impetuoso balance as estruturas. E aí a nossa confiança precisa estar no Senhor, irmãos, porque se não for o Senhor por nós, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, como diz o salmista, né, o inimigo nos teria devorado vivo, as situações, os problemas devorariam a nossa alma. Então nós vivemos um tempo de muita gente desanimada, e aqui eu gostaria de trazer para você, para nós nessa noite, o seguinte tema: vencendo o desânimo. E aqui tem mais, mas eu garimpei aqui, tentei achar pelo menos 3 a 4 passos para que a gente possa vencer o desânimo, em cima desse texto tão lindo, dessa promessa, dessa revelação de Deus ao profeta Isaías para o seu povo. E o primeiro passo aqui para vencer o desânimo,
para que esse cansaço da alma, esse desânimo da alma, essa falta de esperança, né, de perspectiva seja vencida? O primeiro passo é nós termos um encontro com a palavra de Deus. Esse aqui é o passo fundamental, irmãos. Se você conhece alguém desanimado, se você convive com alguém que está desanimado, se você está desanimado, ou seja, para que a gente venha começar a sair do atoleiro do desânimo, nós precisamos ter um encontro com a palavra de Deus. Meus irmãos, nada mais nesse mundo pode tirar alguém do precipício do desânimo que não a palavra de Deus. A palavra de Deus é transformadora. Só ela pode nos tirar desse charco de lodo, dessa areia movediça que é o desânimo. E quando nós temos um encontro com ela, tudo se torna diferente. Eu me lembro daquela passagem lá em Lucas 24, a partir do verso 13, quando Jesus havia poucos dias, ele havia ressuscitado, ou talvez poucas horas. 2 discípulos estavam descendo a um povoado chamado Emaús, e esses 2 discípulos estavam muito cabisbaixos, muito tristes. Jesus então emparelha do lado deles, ele se ocultou, ele já estava glorificado, então ele ocultou a sua face, não permitiu ser reconhecido, de alguma forma ele não foi reconhecido, e ele então caminhou a distância necessária para Emaús ao lado deles, e o texto diz que Jesus foi, mesmo oculto ali aos olhos dele, foi descorrendo toda a palavra de Deus. Ele começa lá do início, da criação do mundo, e passa pelos profetas, e chega até o momento da revelação do Cristo. E aí aqueles homens ficam empolgados com a fala daquele homem, entusiasmados, e Jesus, quando chega a Emaús, ele faz com quem vai mais para frente, e os discípulos chamam ele para comer junto com eles. Vamos jantar junto conosco? E ele vai, ele aceita o convite, e aí ele se assenta com eles, e diz que no momento em que eles estavam assentados, Jesus pegou o pão e partiu. Quando Jesus parte o pão, eles olham e reconhecem a forma que o mestre fazia, e Jesus então se revela para eles, e no exato momento que ele se revela, ele desaparece, e aqueles homens então acreditam no testemunho das mulheres que foram até o sepulcro e não viram Jesus, e acreditam no relato que já estava correndo, e que Pedro também havia tido um encontro com ele. E aí, irmãos, eles falam uma coisa que esse versículo fica marcado no meu coração, que é Lucas 24, 32, eles dizem assim: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Olha só, a palavra de Deus tem esse poder. Quando ela vem até nós, quando nós temos um encontro com a palavra de Deus, essa palavra, ela é revigorante, ela é animadora, ela é inspiradora, ela tem poder para transformar. Por isso, se há alguém desanimado entre nós, ou se você conhece alguém desanimado, você tem como ajudar essa pessoa. Você pode falar da palavra de Deus para ela, você pode mandar um versículo para ela, você pode mandar uma pregação para ela. Por que não mandar esse culto? Você sabia que os nossos cultos ficam lá no YouTube, todos eles gravados? Vai lá, pega o link, você não sabe como fazer, procura o Lucas lá, procura o Paulo, o Luan, eles vão te ensinar. Manda o link dessa pregação para uma pessoa que está depressiva, desanimada. Fala, investe 40 minutos da sua vida, não se preocupa muito com o pregador não, ele é meio fraquinho, mas a palavra é poderosa. Irmãos, um encontro com a palavra de Deus faz toda a diferença. Eles sentiam o coração arder, eles não sabiam que era Jesus, mas o coração deles ardia, e Jesus falou para eles: olha, não é possível que vocês são tão inocentes, tão tolos, pois o mestre não falou para vocês que era necessário que tudo isso acontecesse? E aí eles foram ligando os pontos depois, olha só, o cenário deles descendo para Emaús era de tristeza, de velório, afinal de contas aquele que nós achávamos que ia redimir Israel morreu, e agora o cenário é de homens revigorados, o mestre vive, ele venceu a morte. Então um encontro com a palavra de Deus faz toda a diferença. Está desanimado, está triste, desalentado, está sem perspectiva,
não sabe se vai, se fica, não sabe se avança, se compra, se vende, enfim, não sabe que decisão tomar, está desalentado. Busca um encontro com a palavra de Deus. Deus ainda fala, Deus ainda se manifesta, a profecia, a palavra rema do Senhor é verdadeira. Quando a Bíblia fala em profecia, na grande maioria das vezes, ela não está falando no dom, na profecia ele entregue pelo profeta que recebeu o dom para isso. Mas quando fala de profecia, está falando da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, do manifestar de Deus pela sua palavra. Então todo culto tem profecia, irmãos. Essa história de que os cultos não é mais, antigamente tinha profecia, levantava o irmão lá, e bênção de Deus. Mas a profecia verdadeira, poderosa, infalível é essa aqui, ó. Segundo passo para vencer o desânimo é ter uma atitude de fé. Irmãos, para vencer o desânimo nós temos que ter uma atitude de fé. É preciso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que crê em Deus, que acredita em Deus, tenha fé. E acredite que Ele é galardoador, Ele é presenteador dos que o buscam. Então tem que ter fé. É necessário uma atitude de fé. Então, para vencer o desânimo, pelo menos uma atitude de fé tem que brotar no meu coração. A fé, dentre muitas definições, também é a certeza de que Deus é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos e pensamos, como diz o apóstolo Paulo também. A fé é isso. Afinal de contas, estou desanimado, ou estou passando por um momento difícil. Deus sabe disso. Deus é sabedor. Deus não é pego de surpresa. O profeta Elias ficou desanimado. Irmão, se o profeta Elias, que é uma sumidade, ou foi uma sumidade de homem, o homem foi algo tão extraordinário, um homem tão cheio do Espírito de Deus, que não morreu. Junto de Enoque foram os únicos 2 homens que nós temos notícia que não experimentaram a morte. Deus tomou eles para si, com um propósito eterno que vai ser revelado. Olha que coisa, irmãos, Deus tomou para si. E Elias, irmãos, ficou desalentado. Se você estudar a vida do profeta Elias, você vai perceber que Elias teve uma crise depressiva, ou pelo menos uma atitude depressiva no momento da vida dele. Ele chega a pedir a morte. Chega, Senhor, eu não aguento mais. Me leva, me tira daqui, eu não sou melhor do que os meus pais. Enfim, eu perdi a perspectiva, desanimei, não quero mais. E aí Deus disse para ele, quando manda o alimento para ele, come e bebe. Tua caminhada é longa ainda. Pastor, estou tão desanimado, estou tão desanimado. Tudo que eu pensei na minha vida, tudo que eu projetei, até hoje nada deu certo. Que bom, você falou uma palavra ou pensou uma palavra que eu gostei, até hoje. Até hoje não deu certo. Mas amanhã é outro dia. Se Jesus estiver no barco, se Jesus estiver na sua vida, se os seus planos tiverem sido consagrados ao Senhor, aqui consagra ao Senhor, eu sei que daí não dá para ler, dá reflexo, Provérbios 16:3, consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aí. Irmãos, Deus é especialista em mover as coisas, em transformar. Deus é aquele que faz em um ano, em um mês, em uma hora, aquilo que 30 anos, em 40 anos não aconteceu. Ele é Deus. Agora, para isso tem que ter uma atitude de fé. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus, é impossível ver a ação de Deus. Nós vamos crer nele. Olha o verso 4 e o verso 6 de Isaías 35. Diga ao desanimado de coração, sejam fortes. Olha só o que Deus está dizendo para nós, em especial aquele que está desanimado. Digam aos desanimados de coração. Tinha povo lá no cativeiro que estava desanimado, achava que nunca ia sair do exílio. Diga a esses que estão desanimados de coração, sejam fortes, não temam, eis aí está o Deus de vocês. A vingança contra os inimigos de vocês e a retribuição a eles vem de Deus. Ele vem para salvar vocês.
Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ermo é lugar desabitado. O que é isso aqui, irmãos? É milagre. Oxe, é milagre. Coxo saltar como a corça. Você já viu um veado saltando? Corça é o veado. Para nós lá, aqui não tem corça, aqui tem o veado. Você já viu o veado saltando? De alegria, solto lá no campo, na natureza. Ele salta longe, irmãos. E é um negócio engraçado, que é com as 4 patinhas, pum, parece uma molinha, né? Então, vão saltar. Os cegos enxergarão. Os surdos vão voltar a ouvir. O que nós estamos ouvindo aqui? Milagres, coisas de Deus, coisas que só Deus pode fazer. Então, para vencer o desânimo, é necessário ter uma atitude de fé. E aí eu me lembro daquele episódio do paralítico de Betesda, lá em João 5. Irmãos, havia 38 anos que aquele homem sofria com aquela enfermidade. E ele ali, com a sua caminha, esperando nas escadarias, ou mais acima. Havia uma crença popular de que um anjo, vez ou outra, descia num tanque chamado Betesda, e que quando aquelas águas se moviam, o primeiro que conseguisse saltar lá dentro era curado. E aquele homem estava ali, havia 38 anos já naquela situação. Jesus vai ao encontro daquele homem, irmãos, e faz a pergunta que toda pessoa que está enferma quer ouvir, né? O que você deseja? O que você quer que eu faça por você? Você quer ser curado? Jesus pergunta para ele. Você deseja ser curado? E aí ele diz: Senhor, eu não consigo descer lá, porque toda vez que a água é movida, alguém entra primeiro do que eu, porque eu não tenho mobilidade, eu não consigo ir lá. Jesus, não é isso que eu estou perguntando. Você quer ser curado? E aí Jesus libera, Jesus nem espera ele responder. Viu que ele estava tão desanimado, tão desalentado, que Jesus já libera a cura sobre ele. E Jesus manda ele pegar a cama dele e seguir o caminho dele. E ele é curado, irmãos. Ele é curado. Naquele momento, ainda que ele estava desanimado, né, desesperançoso, foi necessária uma atitude de fé. Mas como assim fé? Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado, ele dá uma desculpa. Pois bem, mas depois Jesus fala: toma o teu leito e anda. Que eu saiba, ele teve que fazer o movimento de levantar. Aí vem a fé. Olha só, o homem paralítico, deitado, Jesus manda ele levantar e tomar o leito. O que ele teve que ter naquele momento, irmãos? Fé. Ele creu na palavra de Deus. Jesus mandou ele levantar e segurar a maca dele e seguir, levar a cama dele. O que ele fez? Ele começou a fazer força, e viu que os seus nervos, uma pessoa com 38 anos, irmãos, aleijada, você imagina, perda de massa muscular, perda óssea, os nervos, estava tudo já definhado. E ele então começa a se movimentar, se levanta, irmãos, e começa a andar, toma o leito dele, e segue. Então, para vencer o desânimo, nós temos que ter atitude de fé. Atitude de fé, é verdade. As coisas não estão fáceis, o cenário é de derrota, o cenário é de falta de perspectiva, o cenário é o pior possível, as circunstâncias não são boas. Todavia, há um Deus que pode todas as coisas. Há um Deus que tem poder para fazer todas as coisas. Os cenários de impossibilidade são gigantes, porém podem ser transformados pela fé. Terceiro passo. A esperança precisa ser alimentada. Esperança precisa ser alimentada, irmãos. Porque a esperança diz: vai passar. Deus está no trono da história. Quando a gente tem esperança em Deus, nós estamos declarando: vai passar. Porque Deus está no trono da história. Deus está no controle de tudo, irmãos. Deus está no controle da vida dos seus. Ele está. As lutas passarão, as tristezas passarão, a esperança nos faz agarrarmos na palavra de Jesus. Chegará um dia em que floresceremos por toda a eternidade.
Então a esperança ela tem que ser agora, momentânea, e ela também tem que ser eterna. A esperança precisa ser exercida aqui, nas situações desse presente momento, mas elas também têm que ser na perspectiva eterna. Porque olha que coisa maravilhosa, quando a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 21, nós vamos perceber que um dia, toda a nossa desesperança, toda a nossa tristeza, toda a nossa dor, elas serão arrancadas. Nós não vamos mais chorar, nós não vamos mais ter angústia, nós não vamos mais sofrer com as coisas desse mundo. Então Deus, Ele nos dá uma promessa de que aqui, mesmo em meio a todo o cenário, né, de dificuldades, Ele está conosco, Ele não nos abandona, Ele está do nosso lado, e ainda faz uma declaração muito maior, que chegará um dia que não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Mas o crente de Jesus é abençoado. Eu não sei o que esses 8 bilhões de pessoas no mundo estão fazendo ainda que não se converteram. Por que esse povo não abandona essa vida suja, podre, nojenta, e não entrega o coração para Jesus? É claro que eu sei o porquê, né, irmão? Vocês também. Mas é duro para a gente entender, né? Olha o que esse povo está perdendo, irmãos. O cuidado de Deus aqui, e a provisão do cuidado eterno. Então o terceiro passo é se alimentar da esperança. Louvado seja Deus. O verso 1 e o verso 2, o deserto e a terra seca se alegrarão, os lugares desabitados exultarão e florescerão como as tulipas ou como narcisos. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. E vai seguindo aqui, aí vai falando aqui de alguns lugares de Israel conhecidos, né? E que todos eles que hoje estavam em situação desértica voltarão a florescer. O desanimado é alguém, irmãos, que secou, que murchou. A pessoa quando está desalentada, desanimada, ela é como um jardim, né, de rosas, de tulipas, de margaridas, mas que secou por falta de adubação, por falta de ser aguado, cuidado, ele secou. Mas Deus está dizendo aqui, que Ele pode fazer a terra seca se alegrar, os lugares desabitados voltar a ter novamente alegria, Ele faz florescer. Então se você quer florescer de novo, se você quer sentir a alegria do Senhor de novo, se alimente da esperança da palavra de Deus. E por último, último passo para vencer o desânimo: desenvolva relacionamentos saudáveis em Deus. Isso aqui é muito importante. Quando a gente está desanimado, desalentado, a gente precisa vencer a autossuficiência, vencer o orgulho. E a gente primeiro tem que reconhecer que não está bem. E a gente precisa procurar a companhia de pessoas saudáveis. Gente que está bem com Deus, gente que está florescendo. E a gente precisa chegar do ladinho delas e falar assim, passa um pouquinho dessa bênção para mim, me ajuda, encosta aqui em mim. Eu estou tão desanimado, estou tão desalentado, me ajuda. E a gente precisa sair daqueles relacionamentos que estão levando a gente para o desânimo, irmãos. A gente precisa desenvolver relacionamentos saudáveis em Deus. Gente desanimada não consegue ter relacionamento saudável. Então a gente precisa encostar, vencer a autossuficiência, porque a tendência do desânimo é falar para a gente assim: fica na caverna, se esconda, não mostre que você está fraco. E aí a pessoa para de ter comunhão com Deus, para de ter comunhão com a igreja do Senhor, se esconde, acha que aquilo vai passar e a coisa vai piorando, vai piorando, vai piorando. Para encerrar o verso 4, diga aos desanimados de coração, sejam fortes, não tenham medo, eis, aí está o Deus de vocês. Vamos ficar de pé, meus queridos? Feche os olhos, por favor.